Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é terça de Civilizações e Mistério. Olá! Os povos gregos antigos emergiram como uma civilização no nordeste do Mediterrâneo, com origens que remontam ao final do terceiro milênio a.C., por volta de 2200 a 1900 a.C., quando grupos proto-gregos, falantes de uma forma inicial da língua helênica, migraram para a ponta sul da Península Balcânica, a região que hoje conhecemos como Grécia. Esses povos, possivelmente vindos do norte ou do leste, fundiram-se com populações locais pré-existentes, como os pelasgos, dando origem à cultura micênica por volta de 1600 a.C. Uma era de palácios fortificados e comércio amplo, centrada em locais como Micenas, Pilos e Tirinto. O colapso da Idade do Bronze, por volta de 1200 a.C., marcado por invasões possivelmente dos dórios e desastres naturais, levou aos idos escuros gregos um período de declínio entre 1200 e 800 a.C., onde a escrita linear B foi perdida e as populações se dispersaram em vilas isoladas. A recuperação veio no século VIII a.C., com o renascimento urbano, a adoção do alfabeto fenício adaptado e a formação de polis, cidades-estados independentes, marcando o início do período arcaico. Geneticamente, estudos de DNA antigo revelam que os micênicos e minoicos compartilhavam ancestrais com fazendeiros neolíticos anatólios e caçadores-coletores do Cáucaso, com influências de populações estepárias e uma continuidade notável com populações gregas posteriores, embora com misturas de migrações posteriores. A aparência física dos gregos antigos variava, mas evidências de arte, literatura e antropologia forense apontam para uma diversidade mediterrânea, com a maioria apresentando cabelos escuros, castanhos ou pretos, olhos castanhos e tons de pele oliva ou morenos claros, influenciados pelo clima ensolarado e dieta rica em azeite, peixes e grãos. Homero descreve heróis como Aquiles, com cabelos loiros em alguns casos, mas representações em vasos e estátuas mostram homens com pele avermelhada ou bronzeada, cabelos longos e ondulados, e mulheres com pele mais clara, figuras cheias e cabelos escuros longos, como vistos em afrescos minoicos de Creta. Estudos genéticos de 2017 confirmam que 75% dos micênicos tinham olhos castanhos e cabelos escuros, com alguns traços mais claros em populações do norte, como na Tessália. Os gregos eram geralmente de estatura média, com homens medindo cerca de 1,65 de altura e mulheres 1,55, e enfatizavam a beleza idealizada em esculturas, narizes retos, queixos firmes, olhos grandes e corpos atléticos para homens e formas arredondadas para mulheres, refletindo ideais de simetria e proporção, como no couros e corai arcaicos. Mulheres usavam maquiagem com chumbo branco para palidez e homens treinavam no ginásio para músculos definidos, mas a vida cotidiana incluía marcas de trabalho manual, como mãos calejadas de agricultores ou cicatrizes de soldados. Os nomes gregos antigos eram compostos, frequentemente derivados, de elementos como Nike, vitória, Kleos, glória, ou Phil, amante.
refletindo desejos de virtudes ou qualidades, como Nicomachos, vencedor na batalha, ou Xanthos, loiro. Não havia sobrenomes fixos até o período bizantino. Em vez disso, usavam-se patronímicos, como filho de Uios ou Temóticos, indicando a tribo ou local de origem, como em Atenas. Sófocles, filho de Sofronisco de Colonos. Nomes divinos eram comuns, mas adaptados como Dionísios, de Dionísio, em vez do nome exato do deus. E filhos eram nomeados após avós. O primeiro, após o avô paterno, o segundo, após o materno. Mulheres usavam formas femininas, como Ágate, boa, para ágados. Listas antigas, como a de Heródoto, categorizam por tribos: jônios, eólios, dórios e aqueus, com nomes como Aquiles, dor do povo, ou Helena, tocha. No período helenístico, nomes helenísticos como Alexandre, defensor dos homens, se popularizaram e convenções evoluíram para incluir etnias ou profissões, mas o núcleo permaneceu patronímico e descritivo. As datas-chave na história grega antiga formam uma linha do tempo rica em eventos que moldaram sua sociedade, começando com o período micênico, por volta de 1600 a.C., quando palácios como o de Micenas floresceram, e a Guerra de Troia, lendária por volta de 1184 a.C., descrita por Homero. Os idos escuros duraram de 1200 a 800 a.C., com a migração dória por volta de 1100 a.C., levando ao colapso. O período arcaico iniciou-se em 800 a.C., com a colonização grega na Sicília e sul da Itália, e os primeiros Jogos Olímpicos em 776 a.C., em Olímpia, honrando os Zeus. Leis draconianas em Atenas datam de 621 a.C., seguidas pelas reformas de Solon em 594 a.C. e a tirania de Pisístrato de 561 a 527 a.C. O período clássico começou com as guerras greco-persas, Batalha de Maratona em 490 a.C., Termópilas e Salamina em 480 a.C. e Plateia em 479 a.C., culminando na Liga de Delos em 478 a.C. A era de Péricles em Atenas foi de 461 a 429 a.C., com a construção do Partenon entre 447 e 432 a.C. A Guerra do Peloponeso ocorreu de 431 a 404 a.C., terminando com a derrota de Atenas e o governo dos 30 tiranos. O século IV a.C. viu a ascensão de Tebas com a Batalha de Leuctra em 371 a.C. e Felipe II da Macedônia unificou a Grécia na Batalha de Queroneia em 338 a.C. Alexandre o Grande conquistou de 336 a 323 a.C., morrendo em Babilônia. O período helenístico seguiu até 146 a.C., com a Batalha de Corinto, marcando a conquista romana, e a Batalha de Actium em 31 a.C., encerrando o Egito Ptolomaico. Os locais-chave da Grécia Antiga eram definidos pela geografia montanhosa e insular, que fomentavam independência entre polis. Atenas, na Ática, era o centro intelectual e democrático, com a Acrópole abrigando o Partenon, dedicado a Atena, e a Ágora como mercado e assembleia. Esparta, na Lacônia, no Peloponeso, era militarista, com o santuário de Artemis Órtia e o Eurotas como rio vital. Corinto, no Istmo, conectando o Peloponeso ao continente,
era um hub comercial, com o templo de Afrodite e Portos, em Lequeu e Cencreas. Tebas, na Beócia, foi poderosa no século IV a.C., com o santuário de Heracles e a Batalha de Leuctra, em 371 a.C. Delfos, na Fócida, abrigava o oráculo de Apolo, centro pan-helênico, e Olímpia, na Élida, sediava os Jogos Olímpicos desde 776 a.C. Micenas, na Argólida, era o coração micênico, com o Ciclope e a tumba de Agamenon. Troia, na Ásia Menor, atual Turquia, foi palco da Guerra Homérica, por volta de 1184 a.C. Colônias como Siracusa, na Sicília, fundada em 734 a.C., e Massália, Marsella, na Gália, em 600 a.C., expandiram o mundo grego. Regiões como Tessália ao norte, com o Monte Olimpo, lar dos deuses, e Épiro, berço de Alexandre, eram periféricas, mas estratégicas. Os rituais gregos antigos eram centrais à vida cotidiana e cívica, sem um clero unificado ou textos sagrados canônicos, variando por local e deus, mas sempre envolvendo oferendas para manter a harmonia com o divino. Sacrifícios animais eram o ato principal, realizados em altares ao ar livre, fora dos templos, com o animal, bois, ovelhas, cabras ou porcos, decorado com guirlandas, levados em procissão, sacrificado com um golpe no pescoço e o sangue derramado no altar para purificação. Partes não comestíveis queimavam como oferenda aos deuses olímpicos, enquanto a carne era cozida e dividida entre participantes, fomentando laços comunitários. Para deuses quitônicos, como Hades, o sacrifício era o holocausto total, queimado inteiro. Libações, derramamento de vinho, mel ou óleo acompanhavam orações diárias ou formais, frequentemente em banquetes ou antes de viagens. Festivais pan-helênicos, como os Jogos Olímpicos em Olímpia, a cada 4 anos, desde 776 a.C., honravam Zeus como sacrifícios, corridas e competições atléticas. As Dionísias em Atenas, no mês de Antesterião, março, incluíam procissões, sacrifícios massivos e teatro, com o deus Dionísio chegando em barco. Os mistérios eleusinos em Eleusis eram rituais secretos de iniciação a Deméter e Perséfone, envolvendo jejuns, libações e visões místicas para salvação no além, acessíveis a todos exceto assassinos. Rituais de purificação, como banhos antes de casamentos ou fármacos, expulsão de bodes expiatórios em tempos de peste, usavam flagelação ou exílio simbólico. Oráculos, como o de Delfos, com a Pítia inalando vapores para profecias, guiavam decisões políticas e pessoais. Enterros envolviam lavagem do corpo, unção com óleo, vestimentas brancas e libações no túmulo, com cremação comum em Atenas. Mulheres atuavam como sacerdotisas, como a de Atena Polias, e rituais femininos, como as tesmofórias, celebravam fertilidade com jejuns e oferendas de porcos. A vida diária na Grécia Antiga era moldada pela estrutura social das polis, onde cidadãos, homens livres, donos de terra, formavam o núcleo participando de assembleias e julgamentos, enquanto mulheres gerenciavam lares, teciam e criavam filhos, com pouca participação pública, exceto em rituais. Escravos, frequentemente prisioneiros de guerra ou comprados, realizavam trabalhos manuais, e metecos, estrangeiros residentes, lidavam com comércio. A sociedade era dividida em classes: aristocracia,
eupátridas em Atenas, camponeses e artesãos. O dia começava ao amanhecer, com refeições simples de pão, azeite, figos e vinho diluído. Homens iam à ágora para negócios, ginásio para exercícios ou assembleia, enquanto mulheres ficavam em casa, supervisionando os servos. Crianças brincavam com bonecas de argila ou peões, e meninos recebiam educação formal em leitura, escrita e música a partir dos 7 anos, enquanto meninas aprendiam tarefas domésticas. A agricultura dominava com o cultivo de oliveiras, uvas e cereais em terras áridas, usando arados de madeira e irrigação limitada. Pescadores usavam redes no Egeu e mercadores navegavam em triremes para trocar cerâmica e vinho. Entretenimento incluía simpósios masculinos, com vinho, música e debates filosóficos, teatros para peças de Ésquilo ou Sófocles e festivais com competições atléticas. A religião permeava tudo, com orações matinais e libações em altares domésticos. A mitologia grega antiga narrava a origem do mundo a partir do caos primordial, gerando Gaia, terra, que uniu-se a Urano, céu, produzindo os titãs como Cronos, que castrou Urano e reinou, engolindo seus filhos até Zeus, salvo por Reia, para liderar a titanomáquia, aprisionando os titãs no Tártaro. Os deuses olímpicos, liderados por Zeus, rei do céu e trovão, filho de Cronos, incluíam Poseidon, mares e terremoto, Hades, submundo, Hera, rainha e casamento, Atena, sabedoria e guerra estratégica, nascida da cabeça de Zeus, Apolo, sol, música e profecia, Artemis, caça e lua, Afrodite, amor e beleza, Ares, guerra brutal, Hefesto, fogo e forja, Hermes, mensageiro e comércio, e Hestia, lara. A história dos gregos antigos é uma tapeçaria rica e complexa, tecida com fios de migrações, conquistas, mitos e inovações que moldaram uma civilização vibrante. Desde as origens proto-gregas, na Idade do Bronze, com os micênicos erguendo palácios em Micenas, até o colapso nos idos escuros e o renascimento no período arcaico. Os gregos construíram um mundo de polis independentes, como Atenas e Esparta, marcadas por diversidade física, nomes evocativos e rituais profundamente enraizados na religião. Suas datas e locais, de Maratona a Delfos, ecoam batalhas épicas e oráculos divinos, enquanto seus rituais de sacrifícios a Zeus nos Jogos Olímpicos, aos mistérios eleusinos, revelam uma busca constante por conexão com o divino. A vida cotidiana, permeada por agricultura, simpósios e teatro, reflete uma sociedade dividida por classes, mas unida por mitos de heróis como Heracles e Aquiles. A língua grega, evoluindo do linear B ao koiné, e as táticas militares da falangioplita às inovações de Alexandre, mostram um povo que navegou conflitos e expansão com engenhosidade. Essa civilização, nascida entre montanhas e ilhas do Mediterrâneo, deixa um legado de resiliência, devoção e busca por excelência que continua a fascinar. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.